Olá, está começando mais uma edição do Poder Reage. Aqui todas as semanas reunimos dois políticos para reagirem aos fatos de destaque do poder num debate plural em formato dinâmico. Recebemos hoje então uma dupla ativa de congressistas, um da Câmara, outro do Senado. Vamos começar assistindo a um rápido perfil da nossa primeira convidada, a presidente da CCJ, deputada Bia Kicis. Beatriz Kicis Torrens de Sordi, conhecida como Bia Kicis, é uma advogada, youtuber e política, filiada ao PSL e deputada de primeiro mandato pelo Distrito Federal. Procuradora aposentada, define-se como conservadora e é uma das mais ativas apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Em abril de 2021, foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Deputada, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço por essa oportunidade, Murilo. O nosso outro debatedor é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Delegado da Polícia Civil e em seu primeiro mandato, Alessandro Vieira é líder do Cidadania no Senado. Faz parte dos movimentos Renova BR e Acredito. Ele defende a criminalização da LGBTfobia e a legalização da cannabis para fins medicinais. Crítico do governo Bolsonaro, é um dos integrantes mais destacados da CPI da Covid. Senador, muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado, Murilo. É um prazer estar conversando com vocês. Perfeito. A gente começa o Poder Reage com os vídeos da semana. Aqui os nossos debatedores assistirão às cenas de destaque que chamaram a atenção da internet nos últimos dias. Nós mostraremos a reação deles, sem cortes, e depois abriremos aí o espaço para eles comentarem. O nosso primeiro vídeo é de uma cena da CPI da Covid. Vamos assistir. Muito menos o deputado Osmar Terra, que é um fanfarrão, que veio aqui e dizia que ia morrer 800 pessoas, 1.000 pessoas, que vai estar indiciado na CPI. Vocês têm capacidade para falar sobre isso. Nem o senhor, nem ele. O senhor é um propagador de fake news no Brasil. O senhor induziu as pessoas por questões econômicas à morte. Peraí. Não dá para ver o fanfarrão aqui falar o que quer. Enganou o teu pai. Ele enganou o teu pai. Ele disse pro teu pai que ia morrer 800 pessoas. Enganou sim, enganou. Deputada Bia Kicis, a senhora até foi lá na CPI, né, na quarta-feira, para acompanhar esse depoimento. Qual que foi sua análise do depoimento do empresário Luciano Hang? Bom, o Luciano Hang, ele é uma pessoa conhecida do público em geral. Ele falou tudo que ele sempre veio falando, manteve a sua posição, foi muito firme nas suas respostas, mas assim, o que eu gostaria de comentar, que na verdade o que me chocou foi quando eu ouvi o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, se referir ao deputado Osmar Terra como fanfarrão. Eu acho que a gente precisa ter mais respeito no parlamento, entre os parlamentares. O deputado Osmar Terra, ele é médico, foi ministro, foi secretário de saúde, enfrentou pandemia na época do H1N1 e ele expressou a sua opinião com o conhecimento que todos nós tínhamos na época, no início da pandemia, que era um conhecimento muito pequeno. Na verdade, se hoje nós ainda sabemos muito pouco sobre a pandemia, naquela época sabia menos ainda. Então, eu achei um desrespeito chamar o deputado de fanfarrão, não gostei, e gostaria que a gente conseguisse resgatar mais respeito entre os parlamentares. Fora os convidados da CPI, que vêm sendo também muito maltratados, não é? Pessoas... Deputada. Bom, é isso, vou passar aqui para o meu colega falar. Muito obrigado. Senador Alessandro Vieira, o senhor também é um dos expoentes aí da CPI, fez apontamentos, né, sobre a convocação de Luciano Hang. No fim das contas, como que o senhor avaliou a participação dele? O Luciano Hang é um personagem hoje na internet, claro que é um empresário, merece todo o respeito, mas é um personagem da internet. E após a oitiva, a visão que eu tenho dele é muito mais de uma vítima. É uma vítima dessa bolha de desinformação, um cidadão que tinha acesso a todos os recursos financeiros e levou sua mãe para se tratar num lugar absolutamente inadequado. A prática da Prevent Senior, o protocolo adotado, a forma de trabalho, as fraudes em registros, tudo aponta para uma unidade de saúde que funcionava irregularmente.
E é lamentável. Eu tenho certeza que o Hang não tinha vontade de levar sua mãe para o matadouro, ou não garantir para ela o melhor tratamento. É uma consequência da desinformação. A deputada Bia está certa, a gente tem que falar as coisas com respeito, com educação, é a melhor forma, sem dúvida, mas a gente tem que assinalar, se lá em março de 2020 fazia sentido errar nos prognósticos da pandemia, não faz mais há muito tempo. Nós já perdemos quase 600 mil brasileiros, milhões de brasileiros doentes, milhões de seres humanos mortos pelo mundo afora. E as análises que o deputado Osmar Terra fez foram todas erradas, todas. Ele errou todas e ele continua errando. Falta talvez para ele a humildade de dizer que tinha pensado errado. Muita gente errou no começo, muita gente. E é natural, mas agora a repetição do erro que a gente continua vendo desinforma as pessoas. E desinformação numa pandemia mata. Ok, vamos agora para o nosso segundo vídeo ainda da CPI. A advogada de médicos lá da Prevent Senior, Bruna Mendes, denunciou aos senadores uma orientação para a redução de oxigênio de pacientes internados com Covid. Vamos assistir. Pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes o procedimento indicado era a redução da oxigenação, ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. Esses pacientes, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI. Então, você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é: óbito também é alta. Senadora Alessandra, algumas pessoas até disseram que esse foi um dos depoimentos aí mais impactantes dos últimos dias, né, da CPI. O senhor concorda com essa avaliação? Como que o senhor reage a essa declaração da advogada? Essa fala da advogada foi em resposta a uma pergunta minha. Eu questionei com relação a essa situação do prazo reduzido de internação em UTI. E ela deu essa informação relativa ao que configura, obviamente, homicídio, caso seja confirmado. Você reduzir a oxigenação de alguém para ter o resultado morte não tem outro nome, é homicídio. Uma situação gravíssima, mas que exige uma apuração cuidadosa. Por isso eu tive a cautela de perguntar se ela tinha algum documento. Ela tem os prints da pessoa com quem ela conversou, e eu confio muito que a apuração do Ministério Público de São Paulo vai andar, e a gente vai poder saber a verdade nesse fato. O caso da Prevent Senior é claramente um caso onde a vontade do lucro se sobrepôs à ciência, sobrepôs ao respeito à vida. E isso tem que ser combatido, tem que ser denunciado. Mas dentro do que a lei prevê, com equilíbrio, com respeito, a gente não vai ajudar ninguém confrontando de forma vazia. Deputada Bia Kicis, qual análise que a senhora faz do depoimento dessa advogada? Eu confesso que eu não tinha assistido, fiquei chocada agora assistindo. Vou concordar inteiramente com o senador Alessandro Vieira nesse caso. É muito chocante ouvir. Se houve realmente esse tipo de comando, isso é criminoso e tem que ser apurado até o fim. E muito cuidado, né, para não fazermos nenhum juízo precipitado de repente colocar todo mundo no mesmo, né, no mesmo saco, porque deve ter muitos médicos muito dedicados na Prevent Senior. Eu não conheço a instituição, a não ser de ouvir falar, não conheço os médicos de lá, mas certamente tem muitas pessoas boas, corretas, e é por isso que o crime nunca pode passar, a punição por um crime nunca pode passar da pessoa que cometeu o ato. Então, todo cuidado, mas é chocante. Ok, a gente vai mudar agora então completamente de assunto. Nosso terceiro vídeo ele atravessa ali a rua da Praça dos Três Poderes e vai até o STF. A ministra Carmen Lúcia participou de um evento online e disse que a maconha é questão de saúde e não de polícia. Vamos assistir. Preciso também que o poder público brasileiro invista em políticas de saúde para aqueles que, estando numa situação de vício, ou seja, ele não consegue, seja pelo álcool, seja pela droga, que é um outro tipo só de droga, né? Nós estamos falando especificamente do que é qualificado assim, que ele receba um tratamento, porque essa é uma questão de saúde, não de polícia. Deputada Bia Kicis, qual que é a sua análise sobre essa fala e opinião da ministra? A senhora concorda? Vai nessa linha? Em primeiro lugar, como advogada, procuradora, já me choca ver ministro do Supremo participando de live, desse tipo de coisa, com tela, com folhinha de maconha. Eu não concordo.
né? Eu fui acostumada, né, assim, que juiz fala nos autos, juiz não tem que dar entrevista. Então, para mim, isso já choca. E choca mais ainda ouvir a opinião da ministra, né, de querer liberar a maconha. Então, a pessoa não tem dinheiro, às vezes, para comprar droga, então ela vende, porque continuou. Ela diz, quem vende para comprar mais não deve ser criminalizado. Eu confesso que fiquei chocada, não acho que maconha seja questão de saúde, coisíssima nenhuma. Nós sabemos que existe uma substância, entre tantas outras, que podem ser utilizadas, do canabidiol, né, que pode ser utilizado, mas não é liberando a maconha, nem para usuário, nem para quem vai vender para comprar. Eu fico chocada e repudio essa fala da ministra. Ok, senador Alessandro Vieira, e o senhor, qual análise faz do debate sobre a maconha no Brasil e sobre a declaração da ministra Carmen Lúcia? Uma coisa é o uso medicinal da maconha. Aí a ciência já provou, tem eficiência, é necessário para alguns tipos de tratamento, e a gente advoga que se faça a liberação do consumo terapêutico de uma substância que é obtida através do preparo da maconha. O uso recreativo, na minha opinião, deve ser rejeitado. Você causa consequências para a saúde pública e consequências para a segurança pública. Não é um bom caminho, na minha visão. O ideal seria, na realidade, que nós conseguíssemos reduzir o consumo de outras drogas que são socialmente aceitas, como é o caso do álcool e do cigarro. As duas causam problemas sérios. Acho que é uma evolução que a sociedade tem que ter. De fato, a gente tem que dar um tratamento adequado para o usuário que acaba envolvido na rede de crimes, mas isso não pode, de forma alguma, servir para fomentar o tráfico. O tráfico mata, o tráfico destrói comunidades e ele deve ser combatido. Ok. Finalizando, então, a nossa primeira parte do programa, nós vamos ao último vídeo, que é do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em uma dura e incomum mensagem publicada nas redes depois de um tempo sem aparecer. Ele pede ao presidente Jair Bolsonaro a demissão de toda a diretoria de um banco estatal do Nordeste, que, segundo ele, foi indicada pelo próprio partido. Estou enviando, ainda hoje, um ofício ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, à ministra secretária do governo, Flávia Arruda, com cópia para o presidente da República, pedindo a demissão do presidente e toda a diretoria do Banco do Nordeste. Por uma simples razão: o Partido Liberal não pode manter diretores em um banco que encontram uma situação dessa e não tomam providências. Senador Alessandro Vieira, sua vez de falar sobre as indicações ao Banco do Nordeste e sobre a reação de Valdemar. Eu, na posição do presidente Bolsonaro, teria muito cuidado com determinadas parcerias. Né? Valdemar da Costa Neto é notório, ex-presidiário, condenado que foi no Mensalão por corrupção. Um cidadão com esse perfil não é recomendado para fazer indicações para nenhum cargo, que dirá para um banco que tem uma carteira de clientes na casa dos seus 30 bilhões de reais. É inadequado, a forma é inadequada, mostra um relacionamento que se prometeu na campanha iria acabar, porque em 2018 a promessa de Bolsonaro é que esse tipo de negociata não iria existir. E não há como você imaginar que uma indicação vinda do Valdemar da Costa Neto ou de alguém parecido com ele vai ser positiva para o Brasil. Infelizmente, é uma prática que continuou e que a gente condena. Deputada Bia Kicis, como que a senhora reage ao vídeo do Valdemar da Costa Neto? Bom, eu confesso que também não tinha assistido essa declaração e não sei a que fato ele está se referindo, quando ele diz com a diretoria que encontra uma situação. Agora, o que eu posso dizer é que o Banco do Nordeste ele tem sido muito ineficiente já há muito tempo. Eu estive em Petrolina recentemente e conversando com os agricultores de lá, eles disseram que pegam empréstimos com muito mais facilidade na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, do que no Banco do Nordeste, que deveria fomentar exatamente o progresso, o desenvolvimento do Nordeste. Então, eu acho que seja pelo motivo que for, mas também pela ineficiência, eu acho que o presidente deve tomar uma decisão. Maravilha, então agora a gente vai para o nosso segundo quadro, que é o Mandou Bem e Mandou Mal. Eu vou lembrar aqui algumas manchetes, principais manchetes da semana, e a deputada e o senador vão reagir com um joinha para Mandou Bem ou um sinal negativo para Mandou Mal. No final, os dois terão aí 1 minuto para considerações sobre os acontecimentos. Preparados, então?
Vamos lá, nossa primeira manchete é a seguinte. Arthur Lira culpa governadores por preço dos combustíveis. Abrem aspas, tem que se sensibilizar. Mandou bem ou mandou mal o presidente da Câmara? Começamos com a deputada Bia Kicis. Bom, a verdade é que a gente tem acompanhado esse debate sobre o preço dos combustíveis há muito tempo. Inclusive, o presidente da Petrobras esteve conosco na Câmara na semana passada e tem mostrado, né, qual é o preço com que o combustível sai das refinarias, como é que ele chega aos postos e ao consumidor. E a maior taxação, a maiorização realmente fica por conta do ICMS. Então, eu acho que é hora, sim, de baixar o tributo para dar um alívio no bolso do consumidor. Senador Alessandro Vieira, por que o presidente da Câmara mandou mal? O próprio Arthur Lira, no dia seguinte, já se desmentiu. Já reconheceu que é uma situação complexa e que não é possível atribuir só a governadores essa responsabilidade. Na verdade, o preço dos combustíveis no mundo inteiro está pressionado, você tem um aumento geral, inclusive com falta de produto em alguns países desenvolvidos, você tem uma política de dolarização desse preço e é necessário construir soluções que sejam racionais. Uma parte do problema pode ser resolvida, sim, com redução de alíquota nos estados, mas na medida em que o próprio preço também vai caindo. Eu não posso criar ficção e muito menos fazer transferência de responsabilidades. E o deputado Arthur Lira sabe disso, ele só estava empolgado no discurso. Ok, vamos então para a segunda manchete da semana. Senado aprova projeto que altera a lei da improbidade. Mandou bem ou mandou mal o Senado Federal? Senador Alessandro Vieira, sua vez. O projeto é absurdo, o projeto arquiva automaticamente 40% das ações, dos processos de improbidade que tramitam hoje. Ele beneficia diretamente parlamentares, inclusive o deputado Arthur Lira, que responde a processo e terá seus processos arquivados. É lamentável. O Brasil assiste um desmonte similar àquele que aconteceu na Itália depois da Operação Mãos Limpas, onde você tem um conluio entre parlamentares, funcionários públicos e uma parcela do judiciário para destruir o aparato de combate à corrupção. É muito triste, porque em 2018 se tinha uma esperança muito grande de que o Brasil fosse avançar nesse combate. Infelizmente não aconteceu, recuamos. E recuamos gravemente e vai demorar para recuperar. Deputada Bia Kicis. Tenho dúvida, como advogada e procuradora que fui, que a lei de improbidade ela precisa ser atualizada. Tem muita coisa ali que faz com que pessoas que não atuaram com dolo, que tiveram, às vezes, uma atuação por uma falha, uma perda de um prazo, alguma coisa, sofra as penalidades. Então, ela tem que ser atualizada. Mas eu acho que o texto final, como ficou, ele acaba que favorece muito, inclusive, a pessoas que, de fato, deveriam ter uma punição por improbidade. Maravilha. Terceira manchete, então. 1000 dias de Bolsonaro. Dólar sobe, risco país desce e PIB anda de lado. Mandou bem ou mandou mal o governo Bolsonaro nos primeiros 1000 dias? Vamos, então, começar com a deputada Bia Kicis. Bom, todo esse problema econômico que nós estamos vivendo é o mundo que está vivendo. A Inglaterra está sem combustível, tudo isso é um reflexo da pandemia e da política do fica em casa, que a economia a gente vê depois. No Brasil só não está pior porque o presidente Bolsonaro ainda aliviou, embora ele não tenha conseguido conduzir a pandemia, e muito prefeito, muito governador mandou fechar tudo, né, gerando realmente um problema que estamos vivendo hoje, inclusive de inflação. Temos um comando, um governo central aqui da União que não corroborou com essa política. Por isso que ainda estamos melhores. Agora, 1000 dias de governo sem um caso de corrupção comprovado. É claro que pode haver casos de servidores públicos que façam mal feito, isso tem que ser apurado, mas certamente, se houve, não foi com a conivência do presidente da República. Então, 1000 dias... né? Parabéns ao governo Bolsonaro. Senador Alessandro, por que o governo mandou mal? O governo Bolsonaro, com todo respeito àqueles que continuam apaixonados, é um estelionato ambulante. Você teve um compromisso assumido em 2018 de mudança, de combate à corrupção, de alteração na forma de negociação com o Congresso, e o que a gente vê hoje é mais do mesmo. Orçamento secreto, troca de emendas por apoio, figuras que foram notórias nos governos do PT e que hoje se destacam no governo Bolsonaro. Vou citar só um exemplo, meu colega senador Ciro Nogueira. Quem imaginaria que o Ciro Nogueira,
que chamava Bolsonaro de fascista e votava no Lula, agora seria o ministro superpoderoso do governo Bolsonaro. Ninguém em 2018 votou para isso acontecer. A crise econômica é fato, ela existe no mundo inteiro, mas o Brasil sofre mais do que a maioria dos países porque falta uma atividade mais concreta do governo. Um governo que se preocupe em dar soluções e não só ficar fazendo, enfim, passeios de motocicleta ou pré-campanha na internet. Para mim é uma decepção essa primeira etapa de governo. A próxima manchete ainda é sobre economia, é a seguinte. Desemprego atinge 14,1 milhões de pessoas, taxa recua para 13,7%. O cenário econômico, mandou bem ou mandou mal? Perfeito, vamos começar então com o senador. O problema do desemprego não é uma criação de Jair Bolsonaro do governo, mas os mecanismos que estão sendo adotados para fazer essa recuperação não são claros e não são eficientes. O ministro Paulo Guedes se perde em apresentações para o mercado financeiro e não apresenta um plano efetivo de recuperação, que passa por microcrédito, que passa por alguma forma de ajuste que permita recolocar essas pessoas. É um desafio muito grande e que vai ser combatido no primeiro momento com transferência de renda. Tem que tirar do papel um bom programa de transferência de renda, com o nome do jeito que o governo pretenda, mas que funcione e proteja essas pessoas, porque a recuperação econômica vai demorar. Deputada Bia Kicis. Medidas que o governo Bolsonaro tomou durante essa pandemia, a situação seria muito pior. Ninguém vai dizer que estamos num cenário tranquilo de céu de brigadeiro. Estamos em uma pandemia que é um problema mundial, não é do Brasil. Agora, o Senado, infelizmente, enterrou uma medida provisória que geraria emprego para jovens. Então, na verdade, eu acho que o Senado também teve a sua participação nessa questão do desemprego. Com todo respeito ao senador Alessandro, eu não sei nem como que ele votou, mas eu entendo que nós ficamos muito decepcionados com essa posição do Senado de derrubar a medida provisória que abriria 3 milhões de postos de trabalho apenas para jovens. Então, muitas pessoas contribuindo para o desemprego e o governo trabalhando duro para reverter. Nossa última manchete da semana é a seguinte. Empresário Luciano Hang chega escoltado por governistas à CPI. Mandou bem ou mandou mal os apoiadores do governo Bolsonaro? Deputada Bia Kicis. Olha, o Luciano Hang, ele é um apoiador do presidente, de cara limpa, de peito aberto, tem contribuindo para salvar vidas. Ele doou 200 respiradores para Manaus, terra do senador Omar Aziz, que perguntou para ele, estava o acusando de provocar a morte, ele falou, eu doei 200 respiradores, investiu 1 milhão só na sua cidade, mais 5 milhões para ajudar os hospitais a terem medicamentos, para que os médicos prescrevessem. Então, ele merece o nosso respeito. E, para falar a verdade, os apoiadores do presidente estão cansados de serem perseguidos simplesmente por apoiarem o presidente. Nós precisamos preservar a liberdade de expressão e respeitar o pensamento plurimo, porque a ciência não é feita de unanimidade. A ciência, ela evolui o tempo inteiro. E aí, senador, os apoiadores do presidente estão sendo perseguidos na sua avaliação? Não vejo perseguição, mas vejo sim uma certa má vontade. A grande questão é você fazer a diferença entre liberdade de expressão e o direito de desinformar. Esse direito de desinformar, ele não existe. Eu não tenho o direito de dizer que existe um tratamento que funcione, que previne Covid. Não tem nenhuma pesquisa séria que fale isso. Nenhuma. Nós fizemos todas as consultas a universidades de dentro do Brasil, de fora do Brasil, e não tem. Você tem citações esparsas em estudos que claramente não funcionam, como era o caso do estudo da Prevent Senior, que era constantemente citado. Agora, eu acho que os apoiadores dentro do Congresso do presidente acompanharem Luciano Hang é absolutamente natural. Eu não vejo nenhum problema nisso, não. A gente está com um tempinho, vamos só com mais uma manchete, a última. Em Belo Horizonte, Bolsonaro diz que terá prazer em debater com Lula em 2022. Mandou bem ou mandou mal o presidente Jair Bolsonaro? Senador Alessandro, pode começar. Acho que mandou bem, acho que é um debate que é interessante. Os dois têm muita coisa de negativa para expressar. Eu sou daqueles, e são milhões de brasileiros que pensam assim, que não desejam a volta do Lula, porque sabe perfeitamente como foi o governo do PT, mas que também não quer mais a permanência de Bolsonaro, porque estou vendo como é o governo Bolsonaro. O debate é a forma democrática de cada um deles, mostrar essa situação e apresentar a sua versão dos fatos. No final das contas, é o povo que escolhe pelo voto.
Maravilha. Deputada Bia Kicis. Eu acho que o senador falou certo quando diz que precisamos de debate. Todo mundo tem que colocar suas ideias. O grande problema que nós estamos sofrendo hoje é exatamente o cerceamento do debate de um lado. Não é? Então, os conservadores têm sido cerceados nas redes sociais e tudo constrói uma narrativa de fake news. Eu, por exemplo, sou uma parlamentar. Eu tenho que expressar a minha opinião com imunidade para isso. E eu represento não só a mim, como aos meus eleitores. Então, não podemos ter censura e temos que ter debate aberto. Todo debate é muito bem-vindo. Ok. Agora eu vou propor uma nova dinâmica aos convidados que se chama Funcionário da Semana. Que eu vou perguntar a eles a quem, na avaliação deles, mandou bem na cena política nos últimos dias, e eles, em 30 segundos, aí têm para lembrar sobre o trabalho de quem que eles escolherem. Vamos começar então com a deputada Bia Kicis. Deputada, quem que é o funcionário da semana, na sua opinião, e por quê? Bom, eu gostaria de falar, não uma pessoa, se eu puder falar, eu gostaria de dizer que foi o plenário da CCJ. Porque essa semana nós aprovamos muitos projetos importantes e, principalmente, eu quero dizer que nós aprovamos o PLP 5, de 21, que é uma lei complementar que vai trazer aí grande alívio para o setor atacadista, para o setor de serviços, e conseguimos, inclusive, levar ao plenário da Câmara e aprovar também. Então, eu estou muito feliz e tenho que dar aí o prêmio de funcionário da semana para os parlamentares da CCJ. Ok, o presidente, né, tem que puxar para o seu lado. Senador Alessandro Vieira, sua vez de promover alguém, por favor. Eu acho que fica bem na função de funcionário da semana o senador Fabiano Contarato. Fabiano hoje pôde confrontar o Facuri, um dos propagadores de fake news que nós temos no Brasil, que tinha feito comentários homofóbicos, e fez isso de uma forma serena, equilibrada, muito sentida e que valoriza a posição dele. Então, todo o meu respeito, solidariedade e elogios para o senador Fabiano Contarato. O depoimento do senador Fabiano está aí repercutindo bastante hoje mesmo. Debatedores, agora eu peço que cada um faça suas considerações finais em 45 segundos. Fiquem à vontade aí para tratar sobre os assuntos que discutimos aqui ou outros que deixamos de falar. Senador Alessandro Vieira, pode começar, por favor. Agradecer pelo espaço, é um prazer estar debatendo com a deputada Bia Kicis. Nós não precisamos concordar em praticamente nada, só precisamos concordar em um ponto. A democracia é o melhor ambiente para que a gente possa exercer a nossa liberdade. E dentro dessa liberdade, a gente vai fazer exposição de ideias, confrontar opiniões, fatos, e o cidadão depois escolhe. Esse é o único caminho que o Brasil merece seguir, e eu tenho certeza que estaremos juntos nessa construção. Um abraço para vocês. Obrigado, senador. Agora é a vez de Bia Kicis. Eu também quero aqui elogiar a postura do senador Alessandro Vieira. Como eu disse no início, sempre uma pessoa muito gentil e uma pessoa aberta ao diálogo. Nós tivemos a oportunidade de conversar antes e eu acredito nisso, senador. Acredito nesse diálogo aberto, franco, em que a gente não precisa concordar com tudo. Eu até concordei com algumas coisas hoje no debate com o senhor, mas o que interessa é isso, a gente poder expressar as nossas ideias e deixar que o brasileiro, o eleitor, decida qual rumo que ele quer para o nosso Brasil. É isso. Muito obrigada também, Murilo, pela oportunidade de participar do programa aqui com você. Deputada Bia Kicis, do PSL, senador Alessandro Vieira, do Cidadania, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo debate respeitoso, voltem sempre ao Poder 360. Este foi mais um Poder Reage. Inscreva-se no nosso canal para receber as notificações. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.